Com o cancelamento da viagem que o presidente Lula faria aqui a Pequim, na China, e depois a Xangai, todas as atenções e expectativas se voltam no início desta semana para a mudança de vez da ex-presidente Dilma Rousseff, que vai morar em Xangai e passará a despachar como presidente do Banco dos BRICS, um novo banco de desenvolvimento. Essa instituição financeira foi criada durante o mandato de Dilma como presidente da República do Brasil, em 2014, no encontro em Fortaleza. Ela funciona, a sede desse banco funciona em Xangai, a cidade que é uma das metrópoles chinesas, um centro financeiro, e fica a mais ou menos 1.200 quilômetros aqui de Pequim, na China. O embaixador brasileiro aqui no país, Marcos Galvão, está se deslocando para Xangai para recepcionar a ex-presidente Dilma. Ela foi eleita na semana passada, por unanimidade, presidente do banco. Esse cargo cabe ao Brasil e ela poderá ficar no comando da instituição até julho de 2025. Nessa função, a presidente Dilma vai ter que lidar com algumas questões do banco, de acordo com alguns especialistas, pessoas que trabalharam na gestão do banco, com quem eu conversei a caminho aqui da China e já em Pequim. Uma delas é a questão da Rússia, por exemplo. A Rússia é uma das acionistas do banco. Os países fundadores do BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm as mesmas prerrogativas, as mesmas cotas no banco. E a Rússia está há exatamente um ano com todas as negociações, todas as transações relacionadas ao Banco dos BRICS bloqueadas. O banco não faz, desde março do ano passado, nenhuma transação financeira com a Rússia, não empresta nem toma dinheiro russo para injetar em financiamentos. O foco do banco é fazer empréstimos para áreas de infraestrutura e de sustentabilidade. A Dilma, por exemplo, vai trabalhar num prédio novo, inaugurado em 2021 para sediar o banco lá em Xangai, e que também tem um design todo voltado para a questão de sustentabilidade. A presidente vai passar a morar em Xangai, vai ter que lidar com essa questão dentro do próprio banco da Rússia. A Rússia tem assentos, uma vice-presidência de comunicações do banco é de um russo, por exemplo, e outras são distribuídas igualmente entre os demais países. Hoje tem 9 países membros. Ao longo do mandato passado, que se encerrou na semana passada, do economista e diplomata Marcos Troillo, que havia sido indicado pelo governo de Jair Bolsonaro, o banco expandiu. Ele agora tem 9 membros. Entraram para o banco o Egito, os Emirados Árabes, Bangladesh e o Uruguai. Essa expansão deve continuar, é também um dos desafios da presidente. Mas a questão principal, segundo essas pessoas especialistas com quem eu conversei aqui em Pequim, é imediatamente a questão russa. Além desse bloqueio de transações que o Banco dos BRICS fez com os russos, isso ocorreu inclusive com outros bancos multilaterais, pelo que eu apurei, inclusive com o próprio Banco Mundial, que é uma referência para o novo Banco de Desenvolvimento. Haverá também uma dificuldade, o banco tem passado por problemas para captar dinheiro justamente para fazer esses investimentos, empréstimos a prefeituras no Brasil e em outros países, a governos estaduais. Isso é um problema hoje, porque muitos, quando o banco vai fazer esses investimentos, ele capta dinheiro externo, ele não apenas injeta recursos do capital integralizado pelos países, mas ele também emite títulos de dívida e capta dinheiro no mercado privado ou nesses outros países, com bancos centrais, para fazer esses empréstimos, esses financiamentos. E hoje, por causa das sanções que a Rússia recebeu de todo o Ocidente, há uma grande preocupação, a dificuldade em captar dinheiro, principalmente de investidores externos, capital privado, para depois fazer os seus próprios empréstimos aos entes. E o foco do banco, é claro, é fazer empréstimo e desenvolver a infraestrutura nos países dos BRICS e nesses países que se agregaram. Outra questão que a presidente vai ter que lidar é com a governança e a transparência. Um exemplo é a própria remuneração da presidente Dilma Rousseff, que já está eleita e tomará posse nesta semana, começará a trabalhar no Banco dos BRICS. Ela vai ter que lidar com isso. Há uma avaliação de que o comando do brasileiro avançou pouco e o país é um dos que tem as melhores práticas nessas questões de transparência, mas, por exemplo, não se sabe exatamente qual é o valor
do salário, da remuneração da presidente Dilma Rousseff. Para a gente ter uma noção, no Banco Mundial, que é a referência tanto para equiparação salarial, para essa remuneração, quanto para a criação de cargos e estrutura do Banco dos BRICS, isso é possível. É possível acessar o balanço do banco, o balanço anual do Banco Mundial e saber exatamente quanto o seu presidente recebeu. Foram, por exemplo, no ano passado, 545 mil dólares. As pessoas que conhecem a estrutura interna de pagamentos do Banco dos BRICS, do NDB, dizem que a presidente Dilma vai receber uma remuneração muito próxima disso, que é compatível com o pagamento que faz o Banco Mundial, mas que precisará trabalhar nisso, na melhor transparência, e acham que o Brasil é um dos países dos BRICS que tem as melhores práticas de governança e pode dar exemplos nisso. E apesar dessa mudança, agora a presidente não vai ainda ter uma cerimônia, uma solenidade como estava previsto, devido à ausência, ao cancelamento da viagem que o presidente Lula faria à China, e ele acabou não vindo, não decolando, por causa de uma broncopneumonia causada por uma bactéria e pelo vírus da influenza A. Essa viagem do Lula está sendo remarcada, já há conversas com os chineses, poderá ocorrer inclusive dentro de 40 dias, provavelmente em maio, é uma das datas sugeridas e em discussão agora. Essa cerimônia, a solenidade de posse da Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, vai ocorrer quando o Lula estiver presente aqui na China. Por enquanto, ela vai apenas começar a trabalhar, conhecer a sua equipe, o local de trabalho, assim que chegar e for recepcionada pelo embaixador brasileiro aqui na China, Marcos Galvão, que está se deslocando lá para Xangai. A expectativa é de que isso ocorra no próximo dia 29 de março, na quarta-feira. De Pequim, para a TV Estadão, Felipe Frazão.